Muito boa noite, queridos e queridas internautas, irmãos de Ideal Espírita que congregam-se conosco nessa noite de quarta-feira para estudarmos mais uma vez o Evangelho de Jesus. Um abraço carinhoso e especial aos nossos irmãos da Escola Espírita Jesus de Nazaré, de Campos do Goytacazes, responsável por essa transmissão. Que Deus possa nos envolver o companheiro Mauro, o companheiro Carlos Grevi e todos os irmãos queridos aí de Campos do Goytacazes, dessa instituição espírita tão querida em nossos corações. Que possamos todos nós, presentes aqui nessa live, ter momentos muito especiais. Que as reflexões a serem trazidas aqui possam nos alimentar o espírito e nos renovar a esperança. O tema que a gente vai trabalhar nessa noite é renovando esperanças. E talvez a pergunta indagatória, inicial, pudesse ser: será que temos alguma ferramenta ou algumas ferramentas que pudessem nos auxiliar a renovar a esperança? Vamos afirmar que sim, e vamos trazê-las aqui. No entanto, antes disso, para começarmos a nos conectar com esse momento tão único, tão especial, queria convidar os companheiros a acompanharem comigo uma leitura preparatória. A gente escolheu uma leitura do livro Palavra de Vida Eterna, que é da psicografia de Franciscano de Xavier, e a autoria espiritual é do Emmanuel. A lição é logo a número 1. Recomecemos. Vou colocar o texto em tela cheia e a gente vai lendo e vai fazendo essa conexão para efetivamente sermos partes desse momento. Não apenas espectadores, não apenas rádio ouvintes ou web ouvintes, mas partes desse conjunto, dessa corrente de luz e de energia, de bem que formamos aqui agora. A lição número 1. Recomecemos. Emmanuel vai lançar mão de uma fala de Jesus em Mateus 9,16, que diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. E em cima desse texto vem as considerações do benfeitor espiritual Emmanuel. Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito, escutaste a resposta de fel, suportaste a deserção dos que mais amas, fracassaste no empreendimento, colheste abandono, padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira, a água feita a vapor regressa da nuvem após a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte, inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro, renova-se o ano, oferecendo um novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo, que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Após essa leitura do Emmanuel, introduzindo a nossa reflexão, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que está reunido conosco, para fazermos uma oração, para rogarmos a Jesus, esse amigo de todas as horas, fechando os olhos e trazendo à nossa tela mental a sua imagem doce, o seu olhar compreensivo, sentir as emanações de luz do coração do Senhor e dizer: mestre, que bom que a gente conseguiu estar aqui reunidos, mesmo que ainda virtualmente, mas reunidos em torno da mesa do teu Evangelho. Para mais uma vez, Senhor, ouvirmos
os teus ensinamentos, para mais uma vez ouvi-lo. A nossa petição, Senhor, fale no Senhor o coração. Fale no Senhor, para que agora, com a mente mais ampliada, o coração mais aberto, possamos absorver os seus conhecimentos e que dessa vez possamos, a exemplo do que fizemos no Natal, acolher-te em nosso coração. Nasça em nós, Senhor, a cada dia e permita que a tua mensagem de luz e de amor, que possa ser trazida aqui nessa noite, impacte os nossos corações, que os amigos espirituais da Escola Espírita Jesus de Nazaré possam encontrar em mim as possibilidades mínimas para que eu seja, Senhor, nessa noite o teu mensageiro e que a tua palavra possa chegar-nos com extrema clareza e que, Senhor, o teu nome, no final desse trabalho, tenha sido exaltado e glorificado. Protege-nos, Senhor, conduz-nos na fala e na voz e abençoa cada um dos que estão conosco, acompanhando agora ao vivo, os que vão assistir depois, os que vão assistir essa postagem nas redes sociais. Ampara também os desencarnados que nos acompanham. Que todos nós, Senhor, possamos, no final desse trabalho, ter a nítida convicção de que encontramos contigo. Fica com o nosso lado, Senhor. Fica conosco, permanece conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, renovando esperanças. A gente vai trabalhar esse tema de uma maneira lúdica, de forma meio que interativa. É claro que aqui, pelos canais da internet, não será possível essa interação. Mas a gente, no dia a dia, quando faz esse trabalho presencial, a gente propõe a brincadeira. A brincadeira é um caça-palavras. Todo mundo conhece o caça-palavras, e aqui a gente vai apresentar um gráfico, um quadro, com várias letras, várias palavras misturadas. Lembrando aos companheiros que, à medida que eu for dando uma dica, a gente pode, em casa, olhando e tentando responder, tentando encontrar qual é a palavra que eu vou dizer, para, em cima dela, a gente vir imprimindo informações da doutrina espírita, é claro, que tem como finalidade nos amparar intelectualmente, moralmente, para a gente poder seguir a caminhada em direção à perfeição moral. Mas eu não vou colocando as palavras. Mas eu queria dizer para os companheiros uma coisa importante. Esse caça-palavra, ele não é igual aos convencionais. Então a gente pode, por exemplo, a palavra pode começar na diagonal, depois ganhar a linha horizontal, depois a vertical. Então fiquem atentos, porque as palavras nem sempre estão na mesma linha. Letras podem mudar de linha. Foi a maneira que nós encontramos para poder incluir todas as palavras numa pequena faixa de letras. Então, para a gente poder começar, vou colocar logo na tela aí o nosso gráfico. Os companheiros podem ir olhando. Eu tenho certeza que muitos já estão encontrando algumas palavras mais diretas, não é verdade? Mas eu queria primeiro começar pedindo ajuda aos companheiros para descobrirmos qual é o tema da nossa palestra de hoje. Os que estavam atentos vão, com certeza, descobrir facilmente qual é o tema. Começa com a letra R, depois vem, mudou de linha, renovando, exatamente, renovando, é a primeira palavra do tema, renovando, vai mudar de linha também, vejam, esperanças, o A coincide com o outro, renovando, esperanças, é o nosso tema. Mas antes disso, meus irmãos, eu queria fazer um break aqui. Renovando esperanças é o tema, vou acrescentar o S. Mas, por enquanto, renovando esperança. Qual é a nossa maior esperança? É aquela de que um dia atingiremos o grau máximo da perfeição moral. Essa é a nossa meta, é um dia chegarmos à performance moral de Jesus. Por isso que Paulo de Tarso vai dizer que nós temos que manter o foco, que a nossa meta, o nosso alvo, é chegar à estatura de varão perfeito, à estatura de Jesus. Isso será possível? Claro que sim. Requererá trabalho? Muitos. Estamos distantes dessa meta? Bem distantes. Mas o trabalho que fizermos hoje, inevitavelmente, nos permitirá chegar mais perto desse objetivo, de aprender a amar da mesma maneira com a qual Jesus amava. Ele disse certa vez, em João 14, versículo 12, que um dia nós faremos as obras que ele fez, ainda faremos maiores. Ele estava projetando para a gente uma visão de progresso,
de evolução moral, que vai, meus irmãos, estar intrinsecamente ligada ao trabalho que fizermos hoje. Então, a nossa grande esperança a ser renovada nessa noite é entender que um dia seremos espíritos perfeitos. A questão 115 de O Livro dos Espíritos nos dá conta disso, quando Kardec inquiriu os espíritos amigos da equipe, os espíritos de verdade, de se Deus teria criado espíritos bons e maus, e lá está dito que todos nós somos criados iguais, justiça divina, simples e ignorantes, no entanto, predestinados à perfeição moral. Então, a nossa grande esperança a ser renovada nessa noite é reinvestir, é revalidar, é fortalecer, é renovar os nossos propósitos para conquistarmos um coração semelhante ao de Jesus. No entanto, para completar aí, o nosso tema tem um S, e esse S porque renovando esperanças. Meus irmãos, é legítimo, faz parte da lei de progresso, querer morar melhor, ter um carro melhor, ter uma estabilidade financeira. É legítimo querer trocar de emprego para um emprego mais adequado, fazer uma viagem. É legítimo, faz parte da lei de progresso. Não podem ser nossas prioridades. Mas como estamos encarnados, envolvidos no envoltório material, espíritos imortais que somos, vivenciamos a matéria, temos que ser previdentes, precavidos, cuidadosos, pensar sim nas coisas da matéria, mas sem permitir que as coisas da matéria sejam mais importantes do que as coisas espirituais. Foi por isso que Jesus, no grande sermão da montanha, ele vai nos orientar, capítulo 6, os versículos de 19 ao 21, que deveríamos ajuntar tesouros nos céus. Que tesouros são esses, meus irmãos, se não trabalharmos para conquistar a paciência, a tolerância, a honestidade pessoal, a compaixão, a misericórdia, o aprender a perdoar, são virtudes morais que, desenvolvidas, jamais se perderão, farão parte do nosso patrimônio imperecível. Então, as primeiras palavras, como eles acertaram aí, nos acompanhando, renovando esperanças. Mas como podemos fazer para renovar esperanças? Existe uma regra, existe uma informação apresentada por Paulo de Tarso, o mesmo Paulo apóstolo da codificação kardeciana, agora encarnado, escrevendo a primeira carta aos Coríntios. Ele vai no capítulo 13, versículo 13, os meus irmãos vão se lembrar comigo, é aquele cântico ao amor, muito utilizado em casamentos. Mas Paulo coloca assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. O apóstolo Paulo está dizendo que de todos os sentimentos a serem desenvolvidos, de todas as virtudes morais a serem conquistadas, a maior delas é aprender a amar. Na verdade, o grande objetivo da nossa vinda a esse planeta, de estar nessa live, é aprender a amar. O grande objetivo, tudo que está à nossa volta, todos e tudo, são, na verdade, laboratórios para aprender a amar. Mas, no entanto, eu queria resgatar aqui a ideia de que, vejam bem, meus irmãos, a fé, ela antecede a esperança. Então, quando nós queremos renovar a esperança, é preciso renovarmos a nossa fé. Então, a fé renova a esperança e esse trabalho nos leva às ações que vão conquistar o sentimento do amor. Então, renovar a esperança começa por renovar a nossa fé. E, mas, Hélio, tem alguma maneira de renovar a fé? Temos. O próprio Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 15 ou 17. Depois os companheiros consultem aí, por favor. Diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nesse momento, estamos renovando, trabalhando a fé, ouvindo, analisando, fazendo questionamentos internos, nos colocando em xeque. Isso é um trabalho de fé. E essa fé, alimentada, por certo, renovará a nossa esperança. É por isso que, no Livro dos Espíritos, no capítulo 19, que tem como título A Fé Remove Montanhas, no item 7, Allan Kardec teria colocado que a fé somente é inabalável, aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade.
A ideia, então, de uma fé racional, de uma fé pensada, de uma fé lógica, raciocinada, uma fé que pode e merece ser questionada. Sim, é essa fé que encara todas as épocas da história da humanidade com raciocínio. Paulo de Tarso já havia nos dito isso, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo número 12, versículo de número 2, onde ele vai citar o culto racional, o culto feito com o entendimento. É essa fé proposta pela doutrina dos espíritos. É essa fé que na questão 922, ela é trazida como um ingrediente da felicidade. Fizemos até uma brincadeira colocando ali felicidade. Questão 922, Kardec pergunta à espiritualidade se ele faz um contraponto, se nós somos diferentes uns dos outros, se nós temos gostos diferentes, será que haveria uma medida comum de felicidade a todos? E os amigos espirituais apresentam o que eu vou chamar aqui de fórmula da felicidade. Eles dizem que felicidade, com relação à vida material, felicidade é a posse do necessário, obedecendo e compreendendo o que é necessário a cada um de nós individualmente. Mas ele ainda acrescenta que, com relação à vida moral, felicidade é consciência tranquila e fé no futuro. Consciência tranquila é quando nós olhamos para o dia que transcorreu e verdadeiramente podemos afirmar que tentamos fazer o nosso melhor. Consciência tranquila não vem de resultados, vem de tentativas consecutivas e renovadas, sem pensar em desistir. Me lembrei do sermão profético, uma fala de Jesus, onde ele dizia que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a consciência tranquila vem da minha autoanálise, quando eu olho para o meu dia e percebo que eu fiz aquilo que eu podia dentro do meu melhor, embora tenha falhado algumas vezes. Mas ainda acrescenta a fé no futuro. Meus irmãos, nós somos uma doutrina em que alimentamos, diferente das outras, a perspectiva de um mundo melhor. Nós confiamos, nós vislumbramos a implantação de uma nova era, onde a humanidade terráquea será mais amorosa, será fraterna, será pacífica, será justa, será uma humanidade onde a pobreza e a miséria terão sido extintas e onde nós vivenciaremos a paz em nossos corações. Essa camisa que eu estou usando, ganhei de presente dos companheiros lá da Associação Espírita Paz e Harmonia de Miracema. Minha irmã querida Elizabeth Botelho Tostes guardou para mim e está aí, ó. Quem conhece lá Miracema sabe que aqui esse desenho de baixo é a catedral, não é o símbolo lá da cidade, a catedral que fica no centro, aquela pomposa catedral lá no alto, a igreja matriz de Miracema. Mas voltando para o assunto, meus irmãos, então eu preciso ter fé no futuro. E essa fé, o Espiritismo nos alimenta. A fé que um dia serei perfeito, que um dia conquistarei as virtudes morais e terei o caráter semelhante ao do Cristo. Essa fé no futuro é ingrediente básico para a felicidade. Tudo bem até aqui? Podemos avançar? Meus irmãos, observem bem. Eu queria fazer aqui um adendo importante, porque a gente está trabalhando a ideia de uma fé raciocinada. No entanto, nossa cultura, especialmente os brasileiros, a gente tem muita ideia de simpatias, a gente, na virada do ano, por exemplo, a gente alimenta algumas superstições e é uma época essa que está chegando, a virada do ano, de fazer promessas, né? A gente renova as metas, é natural e é bom que seja assim. No entanto, meus amigos, eu queria que a gente raciocinasse juntos, por exemplo, algumas simpatias e superstições. Uma delas é que a gente precisa, na virada do ano, comer lentilhas. Já viram essa ideia? Comenta-se que se você comer lentilhas no final do ano, você terá prosperidade financeira. Então, a lentilha, o fato de comer a lentilha, irá promover, para o ano que vem, prosperidade financeira. Faz sentido isso, lógico. Então, comemos lentilha, tomamos a sopa toda, a panela inteira, e não vamos trabalhar, não vamos nos esforçar, não vamos planejar, não vamos pensar num caminho de prosperidade financeira. Não vai acontecer, não acontecerá.
Então não faz muito sentido. Mas além de comer a lentilha, não basta comer. A superstição, a simpatia manda que você tem que colocar um pouco de lentilha seca embaixo do prato. Imagina que você foi passar a virada do ano na casa da sua sogra e ela coloca aquela toalha de linho branca engomada, que ela só usa na virada do ano, e vez por outra em ocasiões especiais. E você encheu o seu prato com a lentilha, meio exagerado, colocou em cima da mesa, esqueceu de colocar a lentilha seca embaixo, para ficar rico em 2022, colocou logo rapidamente, o prato ficou meio instável. Alguém tropeça, esbarra na mesa, a lentilha cai, derrama na toalha da sua sogra. Meus irmãos, é bem provável que para esse companheiro o ano não tenha um bom começo, não. É bem provável, dependendo do olhar que a sua esposa lhe lançar, 2022 vai começar difícil para você. Então, comer lentilhas e colocar embaixo do prato não faz sentido, meus irmãos. Assim como não faz sentido ter que fazer a virada do ano de branco, de preferência na praia. Vestido de branco, porque o branco atrai a paz. Será que funciona? Vou vestir de branco, tudo de branco, roupa íntima de branco, vou para a praia, mas amanhã eu faço postagem no Facebook, agredindo, ofendendo, promovendo discórdia. As minhas palavras são agressivas. Como é que essa roupa branca promove paz se eu não tomei a ação da paz? Outros ainda, uma outra superstição, é com relação à roupa amarela. E esse é interessante demais. A pessoa tem que, além de vestir amarelo, porque também atrai prosperidade, ele tem que dar 3 pulinhos na beira da praia. Meus irmãos, imagina você vestido todo de amarelo, todo mundo está te vendo, né? Primeiro que todo mundo vai te ver. Seus amigos estão ali. E você, além de estar de amarelo, você tem que disfarçar que não quer dar os pulinhos. Então você olha para o lado, olha para o outro, dá um pulinho, finge que não foi pulinho, finge que tropeçou, você fica parecendo aquele pintinho amarelo do Gugu Liberato. Você lembra dele? Que Deus o tenha, o Gugu Liberato em bom lugar, ser recebido pelos amigos da luz. Meus irmãos, a gente faz papel de ridículo em nome de uma superstição. Será que vestir de amarelo vai dar prosperidade? E uma outra tradição, uma outra simpatia também, a questão do brinde. Tem que brindar. Você pode comprar um espumante, você pode comprar um champanhe, você pode comprar uma cidra, mas tem que ter um brinde. E aí tem gente que já está brindando, né, para garantir aí que o ano novo seja de alegrias e comemorações, já está brindando desde agora. E vai começar o ano realmente de forma inesquecível, né? A dor de cabeça não vai fazê-lo esquecer da virada do ano. Mas não será que um brinde, um simples brinde, será necessário para que a gente possa construir de verdade um ano melhor? Será que não são superstições que simplesmente, analisadas friamente, à luz da razão, não deveriam ser abonadas? É claro que eu vou trazer aqui depois ações que eu vou garantir. Serão 3, que se nós fizermos, inevitavelmente teremos um ano melhor. Mas além das simpatias e superstições, a gente chega naquele momento das promessas, né? A gente renova as promessas que não cumprimos em 2021, a gente reanalisa, faz novos votos. Eu queria sugerir aos companheiros aqui que as metas para 2022 fossem metas possíveis. Cuidado com metas muito altas. Então a gente, por exemplo, vou colocar na tela alguns exemplos, mas eu quero prever, eu quero planejar um ciclo de leituras. Então, inclua aí, você tem 12 meses. Um bom número, 10 livros, 12 livros. Se você é um bom leitor, 15 livros durante o ano, para você ler com calma, voltar, anotar, marcar alguns textos, algumas palavras que te interessaram mais. Então, se você, por exemplo, coloca que eu ler 40 livros, 40 livros você não vai conseguir, ou vai ler mal. E o que vai acontecer? Em não conseguindo, você fica frustrado. E você frustrado, a tendência é abandonar o projeto. Não vou ler mais não, eu não consigo. Estabeleça uma meta possível, dentro da sua agenda, dentro do seu tempo. Então, algumas metas, promessas podem ser realizadas. Queria dizer para os companheiros, queria perguntar aos companheiros, qual é
a promessa que é mais feita na virada do ano. Os companheiros vão me dizer? Sim, é essa mesmo. É perder peso. As pessoas querem emagrecer. E na virada do ano começa o projeto. Isso é verdadeiro. Há uma vontade imensa. Está virando o ano, está começando de novo. O ano novo tem essa magia. Vamos iniciar de novo o projeto. Então vou prometer voltar para uma atividade física, matricular na academia, ou então fazer as minhas caminhadas. Vou me preocupar com a performance física. Também vem a questão aí da leitura já citada aqui, também vem a questão do culto no lar. A gente, esse ano, pode ter falhado alguns dias, então a gente quer renovar o voto que em 2022 a gente vai fazer assiduamente o culto no lar. Mas o que acontece, e o perigo está aqui, é a gente não entrar no que eu vou chamar aqui de a turma do depois. Quem é a turma do depois? Vamos lá. Vê se você não está nela. Meu amor, depois do ano novo eu começo a caminhada. Depois do ano novo eu vou começar uma dieta séria, rigorosa. Aí passou o ano novo. E a dieta não começa. A sua esposa pergunta, você não vai começar a caminhada? Eu pensei melhor. Carnaval é final de fevereiro, comecinho de março. Depois do carnaval eu começo, porque está tão perto do carnaval. Aí chegou o carnaval. E aí, vai começar a dieta? Vai começar a caminhada? Não, olha só, a minha sogra vai fazer a torta de bacalhau, a torta capixaba aqui no Espírito Santo, a peixada, a bacalhoada, e eu vou ficar sem comer, fazendo dieta. Ela já está zangada comigo por causa daquela toalha que eu sujei no ano novo. Depois da Semana Santa, eu começo a caminhar. E, meus irmãos, vamos deixando para frente, empurrando, protelando. E quando damos conta, já é Natal de novo. Já acabou o ano, assim como acabou esse ano, ele passou voando. Então, metas para serem resolvidas, para serem feitas, para terem conquistas, precisam ser executadas. Tudo bem até aqui? Vamos a mais uma palavra, meus irmãos. Essa palavra eu queria começar para a gente fazer uma outra, uma outra inclinação. Observa comigo. A gente já usou renovando esperança, mas eu queria... Vamos pensar comigo. Para a gente renovar a esperança, para a gente poder alimentar a fé, eu preciso de quê? Eu preciso... Já é renovando, eu preciso... Vai subir um pouquinho. Eu preciso renovar. Tudo bem até aqui. Leia na tela. Mas eu preciso renovar o quê? O que está na diagonal abaixo do R, começando com A? Eu preciso renovar a ação. Eu preciso renovar a ação. Eu preciso mudar de atitude, meus irmãos. Renovar a ação é renovar atitudes. E a proposta espírita é de constante apelo a que a gente renove atitudes para poder ter resultados novos. Eu vou colocar na tela 6 referências doutrinárias, espíritas e não espíritas, com relação a essa ideia de que para conquistar novos resultados, necessário será novas atitudes. Vou começar com o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 25, os itens de 1 a 5 trazem como subtítulo Ajuda-te e o céu te ajudará. Meus irmãos, não adianta pedir a Deus um aumento salarial. Não adianta chamar os companheiros do núcleo da Escola Espírita de Nazaré, fazer uma corrente de oração para que o seu chefe seja sensibilizado e te dê uma promoção. Essa oração não vai funcionar. Ela vai até fazer bem, a oração é bem qualquer hora. Mas não é assim. Eu preciso fazer minha parte. O céu me ajuda sim. Ah, se não fosse os céus. Mas se eu não fizer a minha parte, o céu não pode me ajudar. Então está dizendo, ajuda-te e o céu te ajudará. Eu posso, se eu quiser um aumento salarial, eu posso investir em conhecimento, em trazer uma certificação, eu posso me mostrar interessado no trabalho que eu executo. E, de repente, surge uma vaga para supervisor e os companheiros que me olham veem a minha intenção, a minha vontade, o meu empenho. E quem sabe não me convida e aí eu ganho uma promoção salarial. A prece vai ajudar, mas vai ajudar para que eu faça a minha parte. Então, veja, é clara. Ajuda-te e o céu te ajudará. Num texto correlato a esse, numa mesma ideia correlata, Emmanuel, agora, no livro A Caminho da Luz,
Na lição de número 52, Emmanuel coloca assim: faze a tua parte e o Senhor te ajudará. Meus irmãos, é a mesma coisa, Emmanuel está dizendo exatamente a mesma coisa. Ele foi lá do Evangelho segundo o Espiritismo e trouxe para a realidade atual. Ele só releu. Mas vejam bem, faz a tua parte. Então, há um condicionamento. Deus não vai me dar o alimento pronto. Ele me dá a semente. Eu planto, eu vigio, eu rego, eu colho, eu elaboro, eu trabalho na semente, eu produzo, eu faço o alimento, eu faço o pão. Ele dá a semente do trigo, mas o trabalho a ser realizado é nosso. Se ele não nos der o trigo, não há resultados. Deus é soberano, mas eu preciso fazer a minha parte. E quando eu faço a minha parte, eu abro portas e o Senhor me ajuda. Voltando à literatura espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, há uma questão, a 479, onde Allan Kardec vai perguntar, e parece que está fora do contexto, mas não está, eu quero pensar uma realidade, diz a pergunta de Kardec: a prece é meio eficiente para a cura da obsessão? O que os Espíritos respondem a Kardec? A prece, em tudo, é um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram e não os que se limitam a pedir. Deus assiste os que obram. Então, só pedir não vai resolver. É claro que é o primeiro ponto, mas, Senhor, eu quero trabalhar, eu preciso de um trabalho, eu estou desempregado. Me ajuda. E aí, envie currículos. Coloco nas redes sociais. Olha, minha qualificação é essa. Estou desempregado. Se alguém souber, algum amigo souber de um posto de trabalho para mim, estou disposto a abraçar. Coloca, se mostra. Existem sites hoje, existem plataformas para divulgar os seus conhecimentos, o seu currículo. Então, depois que eu orar, eu faço a minha parte. Porque, sim, as influências do alto, com certeza, poderão me ajudar. E é claro que aqui, limitados à vontade de Deus e aos meus merecimentos. Mas o quarto texto, dos 6 que eu quero trabalhar, é uma frase de Benjamin Franklin. Franklin é o famoso americano do século XVII. Ele era multiuso. Ele foi escritor, ele era filósofo, ele foi envolvido com a política, ele também era inventor, foi um dos homens contribuído para o invento do para-raios, Benjamin Franklin. E Franklin tem uma frase extremamente impactante, quando Franklin vai nos dizer que a maior loucura que o homem comete é continuar a fazer as coisas que ele sempre fez e esperar por resultados diferentes. Ah, meus irmãos, racionalmente, se eu olhar para a minha história, olha para o seu resultado hoje, olha para hoje, 29 de dezembro, 8 horas e 32 minutos, olha para você hoje. Está satisfeito com os resultados? Se a resposta for não, ou mais ou menos, é preciso lembrar de que se eu continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz até agora, os resultados provavelmente quase certos serão os mesmos. Então eu preciso mudar de investimento, de capital emocional, de capital espiritual, mudar. Meus irmãos, não tem dado certo? Muda. Isso é desafio. Isso é necessário ter coragem. Quarto texto. O quinto agora que eu quero trabalhar é do Velho Testamento. É Josué, aquele que foi o continuador do trabalho feito por Moisés na preparação de um povo hebreu para que ele pudesse conquistar a terra de Canaã e implantar, era essa a missão, a ideia do Deus único. A ideia é essa que os hebreus sedimentaram e aprenderam com os egípcios, naquele pseudo-cativeiro de 400 anos ali onde eles estiveram. Josué, então, no capítulo 1, no versículo de número 9, ele coloca-nos assim: esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A ideia, já no Velho Testamento, do nos esforçar. Meus irmãos, esforçar é fazer algo mais.
Não é a força normal. Esforçar é fazer aquele algo mais. E quando nós lembramos da palavra esforça-te, e o céu te ajudará, e o seu Deus vos ajudará, me lembrei do codificador Allan Kardec, a última referência das 6 referências propostas, capítulo 17, Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, item 4, quando Kardec vai conceituar o espírita verdadeiro. E lá está dito, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, resultados estão atrelados a esforços. Deus não fará a parte que nos compete fazer. Ele nos sustentará em nossos propósitos mais nobres, mas a minha parte precisa ser feita. Coloquei aqui essa imagem de 3 rãs e vou de antemão avisar os companheiros que é uma pegadinha. 3 rãs em cima de um galho de uma árvore, embaixo, os companheiros não podem ver, mas há um lago, e uma das rãs decidiu pular. E a pergunta é, quantas rãs ficaram? Ficaram 3, porque ela apenas decidiu pular. A decisão tem que vir seguida de atitudes e de ações. Eu preciso, então, renovar a ação, mas como que eu posso fazer efetivamente, meus irmãos? Que tipo de ações eu posso implementar para que o ano 2022 seja efetivamente um ano de luz, um ano próspero, um ano melhor para mim? Vamos lá, então? Vamos voltar ao nosso gráfico aí, ao nosso painel do Caça-Palavras? São 3 atitudes. A primeira, ela está no lado esquerdo, na vertical. Quem pode me ajudar? Oração. Oração. Meus irmãos, a primeira atitude para nos ajudar a ter um ano melhor, que é muito mais eficiente do que lentilha embaixo do prato e do que dar 3 pulinhos na praia vestido de amarelo, é a oração. Mas não a oração contemplativa, mas aquela oração que nos leva à ação, como já citado até aqui. Aquela oração que deve ser nos moldes exemplificados por Jesus. Se pararmos para lembrar o Novo Testamento, as falas dos evangelhos, em inúmeras vezes encontramos Jesus indo até uma montanha, se recolhendo, se retirando para uma oração, para conectar-se com Deus. Disse o Senhor, Ele próprio nos ensinou a fazer isso. Entra no teu quarto, tranca a tua porta, e teu Pai que te vê em secreto te ouvirá. É assim, uma oração sincera. Quem sabe a gente não se inspira aí, nossos irmãos das igrejas evangélicas, que tem um trabalho muito bonito, pessoal, chamado devocional. Eles acordam pela manhã e até há livros específicos para isso. Nossos irmãos católicos também têm. Os católicos têm o livro Pão Nosso, o livro Pai Nosso, onde você tem uma sugestão de uma leitura da Bíblia, o motivo de oração pode ser pelo país, pelos governantes, pela família, por você mesmo, pelo vizinho, pelos animais, e você faz uma oração. Começar o dia fazendo assim. Quem sabe a leitura que a gente possa fazer, seja dos livros da série Fonte Viva, são tão bons. A gente tem o Pão Nosso, que foi eleito nos Estados Unidos o livro religioso mais lido no mundo, mais completo do mundo. Tem Vinha de Luz, Palavra de Vida Eterna, que nós lemos hoje. Então, começar o dia fazendo uma leitura. Começar o dia fazendo uma pequena leitura de alguns minutos. Parando, fazendo uma prece, entregando meu dia nas mãos de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você criar esse hábito da oração, inevitavelmente o ano 2022 será um ano melhor, pode me cobrar. Mas não é algo que seja automático, não tem que ser algo que eu me policie. Então, eu vou orar de manhã e orar à noite. Orientação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. No mínimo 2 vezes. Podemos fazer mais vezes? Podemos. Podemos usar exemplo de Paulo de Tarso, que ele diz lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Orai sem cessar. Sim, conectado no trânsito, dirigindo meu carro, olhando à minha volta e conectado com Deus, pedindo ajuda para todos que estão ali, vibrando, emanando uma energia. Meus irmãos, essa atitude amorosa vai, por certo, contribuir para que meu ano seja um ano melhor. Primeiro, então, decorado, guardem para mim, oração. A segunda atitude está na última linha, está na horizontal. Opa, quem viu aí, quem pode me ajudar? Perdão.
perdão, meus irmãos, eu preciso repensar o meu conceito de perdão. Eu preciso efetivamente entender que se eu não perdoar, se eu continuar guardando resíduos de mágoa, rancor, ressentimento e vingança, eu estou apodrecendo por dentro. Eu posso ficar doente, fisicamente doente, de uma doença que eu não precisava ter passado nessa encarnação, como meio de depuração e nem de aprimoramento moral. Eu construo uma doença, que pode ser grave, pode ser um câncer, porque eu insisto em não perdoar. Quando Jesus nos ensinou a perdoar, eu vou colocar o texto na tela, ele nos alertava a ter pressa em fazer isso. Benjamin Franklin diz que guardar ressentimentos é como tomar venenos e querer que o outro morra. Então, o texto, para a gente poder sedimentar o ensino do Cristo com relação a perdão, é do livro de Mateus. Mas observe antes, coloquei um companheiro fazendo uma atividade física, correndo na praia aí, não é para lembrar a gente só da atividade física, não, mas também para ilustrar Mateus 5:25, palavras do Senhor, que assim está dito: concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Meus irmãos, o que é depressa? Nós sabemos muito bem o que é depressa. Então você quer trocar o fogão. Você está querendo comprar aquele fogão Electrolux, todo de aço inox, inclusive aços laterais. 2 fornos, o primeiro é elétrico. Que maravilha. 5 queimadores, o do meio faz feijão assim. Então você está criando esse fogão. O maridão está na cozinha tomando uma água e aparece a propaganda do fogão na televisão. E você diz para ele: meu amor, vem aqui depressa ver o fogão que eu quero. Ele tem que largar o copo no ar, sai como uma flecha para ver os últimos 8 segundos para ver o fogão, para poder ter uma noite de paz. Nós sabemos o que é depressa. E por que, meus irmãos, deixamos o perdão para depois? O que o Rabi sabia que nós não sabemos? Quanto mais demorarmos, mais adoecidos emocionalmente, espiritualmente nos mantemos. É preciso perdoar. E o versículo seguinte, o 26, a palavra do Cristo completa dizendo assim: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Se você pegar o texto de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4 ou 7, investigue para mim aí. Kardec imprime um raciocínio onde ele nos convence, nos prova racionalmente ser essa prisão do corpo, essa prisão material, o corpo físico. Não sairemos da prisão do corpo, das reencarnações, enquanto não tivermos quitado todos os débitos com a lei, pago até o último ceitil. Meus irmãos, não sairemos das encarnações enquanto não pudermos olhar nos olhos de todos, lembrando desses companheiros sem nenhuma ponta de rancor ou de ressentimento. Então, o perdão é fundamental. Então, 2 pontos para garantir 2022 de prosperidade, de paz, de alegria. Oração e perdão. Guardaram? Guardaram? Terceiro texto, terceira ferramenta, meus irmãos, está na horizontal. Ajudem-me aí. Amar. Amar é a terceira ferramenta. Todo mundo viu? Não, nem todo mundo viu. Vamos colocar de novo. Vamos colocar agora de novo, outra vez, no outro sentido. Ainda naquela mesma coluna, mas só que agora de baixo para cima. De cima para baixo. Amar. Meus irmãos, eu coloquei amar 2 vezes, porque preciso amar mais. Nós viemos esse planeta para aprender a amar mais. Quem sabe esse mais, em todas as direções, inclua os animais, as plantas, a maneira de descartar o lixo, o planeta, as pessoas, os adversários. Sim, a proposta do Cristo é extremamente desafiadora. Quando o doutor da lei lhe procura e lhe pergunta qual é o maior mandamento, está ali, está no texto colocado na tela, Mateus 22, 37 a 40, o Senhor responde ao doutor da lei que o primeiro mandamento, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. A pergunta estava respondida. O maior mandamento da lei, amar a Deus acima de tudo. Mesmo desempregado, mesmo
adoecido, mesmo com dificuldades financeiras, mesmo com problemas de relacionamentos. Amar a Deus acima de tudo, sabendo que Deus é Pai amoroso, que só nos dá aquilo que precisamos passar e vai sempre nos dar obedecendo o limite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Deus não dá prova superior às forças daquele que as pede. Então, o primeiro mandamento e maior de todos, amar a Deus acima de tudo. Mas Jesus acrescenta dizendo que o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E desses dois mandamentos dependem toda a lei, os profetas. Elementava o Senhor a ideia do amor próprio, a autoestima, para podermos amar melhor o outro. E formava ali o tripé, a base para o amor. Deus, nós mesmos e o próximo. Observe que o que nós aprendemos no passado foi equivocado. Veja no Sermão da Montanha, capítulo 5, 43 e 44, palavras do Cristo, onde ele vai dizer: ouviste o que foi dito. Veja, meus irmãos, o aprendizado: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem e maltratam. Meus irmãos, sabe que temos orado por esse companheiro que nós damos o nome de desafeto? Temos orado por ele. Comece a orar. As vibrações da prece, por certo, modificarão as suas vibrações. E ele, espírito imortal, perceberá isso. Quem sabe a gente não está abrindo portas para reconciliação quando começamos a orar uns pelos outros. E o terceiro texto, para fechar, João 14, João 13, 34. Palavra de Jesus, quando ele disse: um novo mandamento vos dou, nos oferecendo o mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. É por isso que o Espírito de Verdade, revendo, trazendo de novo, revivendo o ensino de Jesus, lá em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, nos diz: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento, meus irmãos, a grande meta, a grande finalidade da vida, amar. Só que o Espírito de Verdade ainda acrescenta: espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Então, a instrução como sendo uma ordenança maior daquele que liderou a pleia de espíritos superiores, que é o próprio Jesus de Nazaré, à frente desse projeto. Já teria sido essa a sua segunda volta, então a gente tem que conversar isso depois, mas ele nos ordenando a amar. Espíritas, amai-vos. Então, pela oração, pelo perdão e pelo amor, nós garantiremos um ano melhor. Mas avancemos, queridos. Como é que a gente pode fazer isso? Nós já trabalhamos essa palavra, que é a ação. Então, a ação vai produzir resultados. Se eu quero um novo resultado, eu tenho que fazer o quê? Acompanhe comigo, uma nova ação. Então, essa nova ação é uma renovação. E eu me lembrei, meus irmãos, para a gente poder incluir um texto, uma fala de Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 4, de 20 a 24, o apóstolo vai nos dizer assim: mas não foi assim que ouviste e aprendeste a Cristo? Se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo a verdade de Jesus. Mas olha só, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos renoveis de novo, no novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Uma renovação, meus irmãos, renoveis. Na leitura preparatória que nós fizemos, Emmanuel foi enfático em dizer que recomeçar é dádiva da lei de Deus. Mas eu tenho que ter uma base. Qual é a base para essa renovação? Vou colocar na tela, vou encher a tela, os companheiros acompanham comigo. Duas palavras, uma embaixo da outra. Boa, qual é a proposta? Boa nova. Quem acertou, quem encontrou boa nova, acertou. Boa nova é o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho que lá em Mateus, em João 14, teria sido prometido por Jesus. Aquele Evangelho, aquele Consolador prometido, que o Cristo disse-nos assim: tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai me enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse Consolador
traria de novo o ensino do Evangelho, nos mostraria, mais uma vez, os ensinos do Cristo, redivivos. Essa é a proposta espírita. Por isso que lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo está assim registrado: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, com o imenso exército que se movimenta, ao receber as ordens do seu comando, veja, meus irmãos, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Era aquele Consolador vindo nos trazer a clareza, nos relembrar e nos provar agora enfaticamente a realidade espiritual. Esse evangelho, que segundo Emmanuel no romance Renúncia, na fala do capítulo 3 de Alcine, está dito assim: chegamos à conclusão de que o evangelho, em sua expressão total, é um caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente, sem conhecimento e aplicação em todos os detalhes. Então eu conheço o Evangelho, eu procuro conhecer, e a minha grande luta será aplicá-lo em todos os detalhes. Ainda está distante disso, mas será que hoje eu posso fazer um pouco mais para que 2022 seja de fato um ano de prosperidade espiritual? Será que eu tenho aplicado essa boa nova? Será que eu tenho tentado compreender esse Evangelho, meus irmãos? E de quem é esse Evangelho? É claro, segunda linha, o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, aquele rabi da Galileia, aquele que o Espiritismo nos apresenta como sendo o nosso modelo, como sendo o nosso guia. E quantas vezes nós não entendemos? Meus irmãos, aquele que guia é o que tem a direção, que dá a direção, o que é modelo, é aquele que nos ajuda a tomar uma nova forma, uma modelagem espiritual à semelhança do Cristo. É por isso que João, evangelista, escrevendo uma carta à igreja cristã, dirigida àqueles homens e a nós, primeira carta, capítulo 2, versículo 6, ele vai dizer que aquele que diz que está nele, em Jesus, também deve andar como ele andou. Ele nos convida a uma coerência. Esse andar como ele andou vai ser um dos textos que nós vamos usar amanhã. Eu quero convidar você, se você estiver aí de folga amanhã, não tiver compromisso aí na sua casa espírita, a gente vai trabalhar amanhã, junto com os companheiros do Grupo Espírita Culto Pedro de Campos, o tema Pelos Caminhos do Cristo. Vai ser às 20 horas, vai ser pelo WhatsApp do grupo. Eu não sei como é que faz para acessar, mas você pode contactar com os companheiros do Culto Pedro e acessar também. Mas vejam bem, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, vai dizer: tudo posso, mas tudo posso naquele que me fortalece, fazendo um link com aquela parábola da videira verdadeira, João 15, versículo 5, onde lá está dito: palavra de Jesus, eu sou a videira, a verdadeira videira, meu pai é o grande lavrador. Ele dizia aos seus discípulos, ele diz: vós sois meus ramos. E diz no versículo 5 que sem mim nada podeis fazer. Temos criado um Jesus assim, preso. É preciso libertá-lo para que ele possa efetivamente fazer morada em nossos corações. Meus irmãos, para a gente poder começar a concluir, aonde tem que estar esse evangelho? Me ajudem, meus irmãos. Aonde? No coração. Se não tiver no coração, é claro que inicialmente ele estará na nossa mente, através do estudo, da instrução. Mas se ele não migrar para o coração, meus irmãos, o coração continuará sendo duro. A exemplo daqueles fariseus que divorciavam, que davam carta de divórcio às mulheres por razões que não haviam sentido. E quando se aproximam de Jesus e questionam, dizendo: Senhor, Moisés permitiu dar carta de divórcio, você vai dizer o que para a gente agora? E ele diz que Moisés permitiu por conta da dureza dos nossos corações. Quantas vezes, meus irmãos, conservamos assim, coração de pedra, coração duro? Me fez lembrar o profeta Ezequiel, o profeta de Jeová, o Senhor dos exércitos, não é? O Deus guerreiro, o Espírito protetor do povo hebreu, onde ele dizia assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei do coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Quem sabe, meus irmãos, não é hora, quem sabe não é hora de a gente começar a quebrantar os nossos corações, e quebrando assim, até que ele se transforme num coração puro, um coração amoroso. Quero concluir com essa imagem do pintor inglês William Hurt.
ele fez uma tela e colocou numa galeria de artes em Londres. A tela é essa aí, vou deixar a tela cheia para os companheiros verem. E quando os críticos viram o quadro, o censuraram, dizendo: Hurt, seu quadro tem um problema. E ele não entendeu. E qual é o problema? Ele perguntou. Esse quadro está incompleto. Você esqueceu de colocar a fechadura na porta. E Hurt sorriu e disse: não esqueci. Essa porta só tem tranca por dentro. É a porta do coração do homem. E o Cristo vai bater. Me lembrei de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Palavra de Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, veja meus irmãos, ouvir e fazer ação e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. O símbolo de cear, sentar-se à mesa juntos, é ter intimidade. É o que o Cristo quer da gente, o nosso coração, para que ele possa habitar dentro de nós e nos fazer conquistar a paz que tanto precisamos. Eu quero concluir com uma outra tela, e essa eu tenho certeza que os companheiros não vão conseguir acertar. Porque essas palavras que eu vou colocar na tela agora não estão aí, eu forcei um pouco a barra, mas é Feliz 2022. Para você, meu irmão, minha irmã, que seu ano seja uma conquista, que o novo ano traga para a gente muita inspiração, traga muita paz, traga a consciência de que nós somos resultados e que nós podemos, sim, alimentar a esperança, levar adiante projetos, sejam eles materiais também, mas, acima de tudo, os projetos de prosperidade, das conquistas, dos tesouros dos céus. Que Deus possa te abençoar. Que a gente saia dessa live refletindo, alimentados na fé, que a gente possa sair daqui convictos da necessidade de fazer a parte que nos compete para que o ano novo seja de muita paz, esperança e felicidade para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Quero convidar você, os minutinhos que me restam, para fazermos uma prece de gratidão. Sim, fechar os olhos e dizer: Senhor, gratidão porque viemos aqui nesse momento voluntariamente. Gratidão, Senhor, porque de alguma maneira nossa consciência vem se despertando para a importância de buscarmos cada vez mais as virtudes e os valores espirituais. Gratidão, Senhor, por esse ano inteiro, de tanta dificuldade, tantos desafios, mas de descobertas, uma delas a internet, que nos manteve unidos e tem nos mantido unidos enquanto não pudermos voltar aos encontros presenciais. Gratidão, Senhor, pela vida. Gratidão, acima de tudo, Senhor, pela doutrina espírita que nos ensina, que nos esclarece, que nos consola, que nos faz entender de forma global a vida e os seus meandres. Gratidão, Senhor, pelo núcleo, por essa casa, a Escola Espírita Jesus de Nazaré. Por cada trabalhador que esse ano ficou à frente, abraçou o trabalho, se esforçou. Gratidão porque, Senhor, essa casa tem sido farol de luz em Campos do Goytacazes, a levar tantos benefícios a inúmeros companheiros encarnados e desencarnados. Gratidão, Senhor, porque Tu nos ensinaste, nos trouxeste o evangelho de amor e Tu nos provastes a imortalidade da alma. Gratidão, Senhor, por essa noite. Pedimos, Senhor, que Tu fique conosco. Entregamos em Tuas mãos 2022. Pedindo que na festa da virada possamos ter a consciência de nos dirigir a Ti em prece e formalmente rogar que continues ao nosso lado. No novo ano, nas décadas que virão, nos novos séculos, até a nossa ascensão moral por toda a nossa imortalidade. Fica ao nosso lado, Jesus. Fica conosco, Rabi da Galileia. Fica conosco, Senhor, hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, chegamos assim ao final dessa live, desejando a todos muita paz, muita luz e, quem sabe, um próximo encontro em 2022, até mesmo presencial, se tudo continuar nesse ritmo de controle, de vacinação. Dá seu braço para ser vacinado. Vacina faz parte do grande coletivo que pensa em todos e não em si mesmo. Muita paz, meus irmãos. Até um próximo encontro. Que Deus possa nos abençoar, abençoar você, abençoar a sua família. Até lá.